Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre o velório do Papa Emérito Bento XVI na Basílica de São Pedro, que entrou hoje no terceiro dia. Ontem, o Vaticano anunciou que o funeral do Papa Emérito, morto no sábado, aos 95 anos, terá protocolos semelhantes aos de um Papa que permaneceu no cargo até a morte. A cerimônia de amanhã, que deve ser presidida pelo Papa Francisco, tem início marcado para as 5h30 da manhã, hora de Brasília. O alemão Joseph Ratzinger foi o primeiro Papa a renunciar em quase 2 séculos, o que levantou questionamentos sobre quais rituais e procedimentos deveriam ser adotados em caso de morte de um Papa emérito. Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, esclareceu que apenas pequenas modificações serão feitas em relação ao funeral de João Paulo II, que morreu em 2005. O corpo de Bento XVI será colocado num caixão de cipestre que será retirado da Basílica de São Pedro, local em que é realizado o velório, e vai ser levado à praça do mesmo nome. Seguindo os costumes aí de um funeral papal, serão colocadas no caixão moedas e medalhas cunhadas durante o pontificado de Bento XVI, um cilindro de chumbo contendo um texto em latim que descreve os feitos do alemão, além do palio, que é a faixa de lã branca tradicionalmente usada por um papa sobre os ombros. Depois também, como manda a tradição, o caixão de Bento XVI será envolto em outros 2, um intermediário de zinco e adornado com uma cruz, e um externo feito de nogueira e fechado com pregos de ouro. Bom, sobre esse assunto a gente vai receber agora a professora de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Marise Schons. Muito bem-vinda, professora, bom dia. Bom dia. O Diogo Schelp também já está aqui com a gente para participar da entrevista e dos outros assuntos aqui de política também. Bem-vindo, Diogo, um bom dia para você. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos, bom dia, professora. Professora, os rituais aí estão sendo seguidos, como a gente acabou de ver nas imagens, mas o mais importante, que é o conclave, que a gente viu no caso do Papa João Paulo II, para eleger um novo líder da igreja. Nesse caso não vai ser necessário, não se aplica ao Bento XVI, porque ele renunciou ao cargo antes, né? O que acontece quando morre um Papa emérito, professora? Então, existe um processo na instituição, né, do Vaticano, que é, de certa maneira, longo, mas geralmente já se prevê quem vai ser o Papa, de alguma maneira, de acordo com as relações já estabelecidas antes. Então, por exemplo, o próprio Ratzinger, o próprio Bento XVI, ele presidiu o processo, né, o funeral do João Paulo II. Então, vamos dizer, já existia antes da nomeação dele como Papa a previsão de que ele era um dos grandes candidatos. Então, apesar de ser uma instituição religiosa, existe ali dinâmicas políticas internas para a escolha do novo Papa, apesar não, né? E existe um processo de votação. Esse processo não vai acontecer nesse momento, porque já temos o Papa, que é, no caso, o Papa Francisco. A pergunta agora é de Diogo Schelp. Professora, falando de maneira mais ampla sobre a influência, né, que o Vaticano ainda tem na política internacional, a gente lembra que, por exemplo, durante o papado de João Paulo II, né, atribuiu-se a ele um protagonismo, inclusive geopolítico, né? Dizia-se que ele teve um papel ali no combate ao comunismo, por exemplo, entre outras questões importantes, humanitárias também. Essa importância do Vaticano ainda existe hoje em dia? Acredito que sim. O Vaticano ele vai além da questão religiosa, mas ele também representa mais de 1 bilhão de católicos no mundo, sendo alguns países mais importantes, não só, especialmente na Itália, existe ali uma dinâmica mais estreita entre o Vaticano e a política na Itália, e isso é bastante histórico, isso já foi relatado por autores anteriores, como, por exemplo, Maquiavel, no século XV. Mas, por exemplo, o Brasil é o segundo país, o maior país católico do mundo, Brasil, México. Então, existe uma importância também do Vaticano, especialmente para tentar frear um processo também muito longo, que é o processo de secularização, ou seja, a perda do caráter religioso, não só na política, o que isso já é mais admitido, mas também a perda do caráter religioso na vida cotidiana das pessoas.
Então, essa foi, inclusive, o principal objetivo do Bento XVI, quando se tornou Papa, era frear esse processo de secularização e aquilo que ele chamava também de marginalização do catolicismo, do cristianismo como um todo. Professor, atualmente nós temos o Papa Francisco, que é um argentino. Essa relação deles durou bastante tempo, né, do Papa Francisco com o Bento XVI. Como era essa relação? Então, é interessante que a trajetória do Bento XVI é uma trajetória não só um pouco fora da curva, ele não escolheu uma carreira pastoral como foi a carreira do Francisco, do Papa Francisco. Ele escolheu uma carreira mais de intelectual, de acadêmico, de professor, e teve uma ascensão muito constante na política interna do Vaticano. Então, no caso do Papa Francisco, o processo foi completamente diferente. São duas trajetórias muito diferentes, duas personalidades muito diferentes, mas a prova também de que a personalidade do Bento XVI ela é uma personalidade pouco compreendida. Acho que ele é um dos líderes pouco compreendidos no Ocidente nos últimos anos, é que ele abriu mão daquilo que ele tinha, querendo ou não, conquistado durante a vida, né, até chegar ao papado. E ele abriu mão exatamente por se sentir menos capaz de conduzir a igreja diante dos seus problemas. Não só houve, sim, um desgaste pessoal, com certeza, mas é interessante perceber que o Papa, ele surpreendeu todo mundo. Claro que existem teorias de que teve a ver com questões de corrupção dentro da igreja, mas eu acredito na sinceridade do Papa, quando ele se sente desgastado nos problemas, especialmente envolvendo, na época dele, os escândalos de pedofilia, e abre mão, digamos assim, por não se sentir mais capaz de conduzir os problemas que os desgastaram dentro da igreja. E concede, e esse processo de transição ao Francisco foi um processo em que ele esteve, querendo ou não, na linha de frente. Diogo? Professora, durante o período em que a igreja teve dois papas, digamos assim, né, o Papa Emérito, Bento XVI, e o Papa Francisco, que é uma situação bastante incomum, para dizer o mínimo, né? O que se pode dizer sobre a relação entre os dois, né? Bento XVI tinha algum tipo de influência ou, enfim, aconselhava de alguma forma o Papa Francisco ou não, ficou totalmente apartado das decisões da igreja nesse período? Então, eu acho que tem um filme que foi muito falado na época, que fala um pouco dessa relação de amizade entre os dois. O que sempre apareceu na mídia foi a amizade, a cumplicidade entre os dois, apesar de serem personalidades muito diferentes. O Papa Francisco, um progressista, e o Bento XVI, um notável conservador. Então, existe sim uma relação de amizade e cumplicidade, mas tenho certeza que houve um protagonismo do Papa Francisco no momento em que ele assume o papado. Professora, tem umas curiosidades aí do Papa Bento XVI que eu acho que talvez humanizem ele mais, que ele era apaixonado por gatos, por exemplo, ele sabia pilotar helicóptero, era um virtuoso pianista, foi criada uma cerveja com o nome dele também, e ele falava 6 línguas, né? Talvez essa seja a maior contribuição dessa parte intelectual para a Igreja Católica do Papa Bento XVI, é o que mais ele vai ser lembrado, né? Ele é considerado um dos maiores teólogos do século XX e XXI. Ele foi um exímio escritor, produziu até o final da vida. E outra relação talvez interessante também, porque a humanização dessa figura que foi polêmica durante... não polêmica porque ele tinha uma personalidade polêmica, mas polêmica diante da proposta dele de preservação das tradições da igreja, diante de um mundo, querendo ou não, secularizado, e as disputas internas dentro da igreja entre a teologia da libertação e outras vertentes mais tradicionais, ele tinha também uma relação muito próxima com o irmão que também era sacerdote, mas que buscou, no caso, uma trajetória diferente da dele, tendo, no caso, a trajetória pastoral em detrimento dessa trajetória acadêmica que ele teve.
Ele era um intelectual, e também é interessante perceber que durante seu papado houve ali um aprendizado dele ser mais carismático e mais próximo ao povo, como, no caso, necessita, querendo ou não, o papel de um papa. Diogo? Professora, uma das críticas que se fez a Bento XVI durante o período em que ele esteve na função foi que ele tinha muita resistência a pedir desculpas, né, por atos da Igreja do passado. Por exemplo, nos episódios da acusação que é feita à Igreja de ter sido conivente ou pelo menos ter fechado os olhos para os crimes do nazismo, por exemplo. Também em relação aos casos de pedofilia. A gente vive numa era em que se pede, né, que líderes pedem desculpa por atos do passado. A Angela Merkel, ex-chanceler alemã, por exemplo, visitou Israel em 2008, pediu desculpas pelo Holocausto e assim por diante. A que se deve essa resistência e é justo fazer essas críticas a ele? Eu acho que a questão do nazismo absolutamente não é justo, né? Quando o Reich, o terceiro Reich, ele se concretiza na Alemanha, ele tinha apenas 6 anos. E apesar, depois, ele ter ido já para o sacerdócio, no caso, ele foi obrigado a participar da juventude hitlerista, ou seja, não foi uma ação, é uma ação consciente de uma criança, né? Foi uma política de Estado, obviamente um Estado totalitário, que o obrigou a estar nessa condição. E também a família dele, isso é evidente, a família dele era resistente ao próprio regime, estava em risco em relação ao próprio regime. Então, eu vejo que essa associação entre o Bento XVI e o nazismo, claro, faz parte de uma estratégia talvez retórica, de crítica ao Papa, mas eu vejo que é necessário a gente ser mais factual quanto às possíveis críticas feitas a ele, né? E acho que sim, uma das questões que ele, inclusive, admitiu que não conseguiu lidar, que teve erros, foi os escândalos de corrupção, os escândalos de pedofilia que acontece durante o seu papado. Mas vou trazer aqui um dos momentos, que foi um dos momentos polêmicos em 2006, em uma palestra da Alemanha, em setembro na Alemanha, em que ele usa um discurso do século XIV para se referir aos muçulmanos. O objetivo, né, a mensagem dessa palestra era muito mais que a Guerra Santa não era instrumento de um católico, não era instrumento de um cristão para levar o cristianismo. Mas a mensagem que ficou foi uma suposta relação entre islâmicos, né, entre a religião muçulmana e a não civilização, a incivilização. Ele pediu desculpa nessa época. Eu acho que sim, tem ali uma personalidade dura, intelectual, mais introvertida. Houve erros durante seu papado, de talvez não ter conduzido com mais rapidez, talvez, essa questão dos escândalos de corrupção, ainda mais numa época de uma dinâmica de informação tão rápida, mas principalmente o caso do nazismo, acho que é uma injustiça com o Papa, e eu, a princípio, nem tenho algum interesse católico em falar isso, pois não sou católica, mas vejo que a sua imagem precisa ser preservada desse tipo de crítica. Muito bem, sobre o Papa Bento XVI, o legado que ele deixa para a Igreja Católica, nós conversamos com a professora de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Marise Chonzo. Obrigada, Marise, pela sua entrevista. Um bom dia, boa semana. Obrigada.